A paz de Deus a todos. Mais uma vez, irmão Ginaldo Germano Santos, gravando aqui mais um vídeo para a honra e glória do nome de Deus. Eu queria aqui deixar em poucas palavras o meu parecer sobre o que eu acho e o que eu entendo sobre o arrebatamento da igreja. Ele vai acontecer, é bíblico, e tem muitas pessoas dizendo que o Senhor Jesus ele vai vir antes da grande tribulação, que se dá o nome de pré-tribulacionista. Mas isso não existe nas escrituras. Outros dizem que é no meio da grande tribulação, mas também isso não afirma nas escrituras em lugar nenhum, dizendo é no meio. Outros, porém, dizem que é após a grande tribulação, e isso foi o que o Senhor Jesus falou. Então, se o próprio Cristo falou que é depois, então por que duvidar? Por que tentar criar algo fora das escrituras? Cristo falou assim, e logo após a aflição daqueles dias. Que isso aí ele está falando da vida dele, o que vai acontecer para poder ele voltar. Então uma coisa é antes, e outra coisa é depois, e outra coisa é no meio. Então não existe esse negócio de antes e nem no meio, existe após a grande tribulação. O arrebatamento da igreja acontece depois da grande tribulação. Então as pessoas têm dificuldade para entender isso. Ele disse logo após a aflição daqueles dias. Aí aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu vão ser abaladas. Então vão ver o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Então é depois. Como é que Cristo fala que é depois e as pessoas dizem que é antes? Aonde que está escrito que é antes? Então, não está falando que é antes da grande tribulação. Porque está bem claro e diz assim, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que primeiro se manifeste e seja revelado o filho da perdição, o homem do pecado. Então você veja que não vai acontecer sem antes ser revelado esse filho da perdição. Eu pergunto, ele já foi revelado ao mundo? Já aconteceu? A grande tribulação já aconteceu? Não. Então, como é que a gente vai dizer que é antes, sendo que nem sequer ainda aconteceu? Então, Cristo falou que é depois da grande tribulação. Ele disse, logo após a aflição daqueles dias, aí então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, verso 29, 30 e 31. Ele vai dar ordem a seus anjos para juntar os seus escolhidos de uma outra extremidade dos céus. Aí se cumpre a passagem que diz que nós seremos transformados no abrir e piscar de olhos, no momento, primeiro os que dormem, depois nós os que estivermos vivos e vamos encontrar com Cristo nos ares. É o que está escrito, é a Bíblia, é isso daí o arrebatamento. Mas isso é depois. Você veja que lá em Apocalipse 3 está escrito assim, como foste fiel à minha palavra, eu também te guardarei da provação de aqui vir sobre o mundo inteiro. Eu pergunto, Deus guardou Israel lá no Egito? As pragas caíram lá no Egito, mas eu pergunto, Israel foi atingido? Deus guardou ou não guardou Israel? Guardou, meus irmãos. Então Israel passou por todas as pragas lá no Egito, mas Deus guardou. Até a morte passou lá matando todos os primogênitos, mas Deus guardou, que era o seu povo. Da mesma forma, como foste fiel à minha palavra, eu te guardarei da hora da provação, e não na hora, mas da hora. Então quando estiver para acontecer, Deus vai guardar. Mas não está escrito que ele vai arrebatar. Ele guardou lá de Sodoma e Gomorra, tirou ele de lá. Guardou Noé do dilúvio, mas Noé passou pelo dilúvio. Noé passou ou não passou pelo dilúvio? Passou, mas Deus guardou ele. Assim como guardou Israel lá no Egito. Então, porque as coisas do Velho Testamento são sombra das coisas vindouras, das coisas futuras. Então, existem profecias no Salmo que ainda não cumpriu. Existem profecias em toda a Escritura Sagrada ainda, em muitos livros, Joel, Naum, Abacuque, que ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir. Então, tudo a seu tempo vai se cumprir. Não existe também no meio esse mid, o meso tribulacionista. Então esse negócio de antes e no meio, pré e mid ou meso, não existe. Existe o pós, que é após a grande tribulação. Então isso é o que existe na Bíblia. João viu a multidão de vestes brancas. Quem são estes? De onde vieram? Estes são os que vieram de grande tribulação. Então quem já viu alguém vir de grande tribulação e não passar pela grande tribulação? Aí alguém diz, não, esses aí foram os que sobraram, é dos judeus e não sei o que. Não, e Deus dividiu o povo, foi? Ou Deus juntou o povo? Deus mandou os anjos juntar os escolhidos sobre os quatro cantos. Então juntou tudo, não ficou ninguém. Juntar é juntar, entendeu? No geral. Entendeu? É por completo, Deus não vai deixar ninguém. Você já viu a igreja, a noiva vai
um pedaço e fica outro embaixo? Como é, vai do corpo para cima e fica do corpo para baixo? Vai os braços e fica as pernas? Não existe isso, então vai por completo. A noiva, ela vai por completo. João viu de todos os povos, tribos, nações e línguas. Então de todos, quer dizer, Israel está incluído. Você veja que o arrebatamento, então não é ficar nos ares com o Senhor. O encontro é que é nos ares. E vamos para o céu, porque João viu a multidão no céu. As bodas lá em 19 de Apocalipse é no céu. Aí Cristo vai vir com a sua igreja, com os anjos. Vem para a batalha do Armagedon, para colocar um ponto final na história. Vencer a besta, o falso profeta, né, o anticristo. Entendeu? Vão ser lançados vivos no lago de fogo. Cristo vai estabelecer o milênio. Vamos reinar com ele, os fiéis, durante 1000 anos. Só depois dos 1000 anos aí é que vai ressuscitar os outros mortos. É onde os livros vão se abrir. Né? Muita gente não entende nem o que é isso. Mas que livros são esses? São só o livro das obras? Não, eles foram julgados pelas obras que se encontravam escritas nos livros. Então tudo vai ser esclarecido naquele dia. Se houve intenção, se não houve, se sabia, se não sabia, se tinha conhecimento, se não tinha, se foi incentivado, se não foi, se foi forçado, se não foi, se foi obrigado, se não foi. Então tudo vai ser esclarecido naquele dia. E ninguém vai escapar. Por isso que as coisas de Deus, ela é justa. Mas esses assuntos dos livros, né, do julgamento, do trono branco e tantos outros assuntos importantes que temos para nós falar e conversar, Deus dará a graça da gente falar sobre isso em outra oportunidade, em outro vídeo. Então Deus abençoe a todos, meus irmãos. Espero ter ajudado com essas palavras. A paz de Deus.